vídeo importante. Enfim, Carrascal foi anunciado como reforço do Flamengo. Pois é, depois de dias, meses, o Flamengo conseguiu a contratação desse jogador de maneira oficial e ele já deu entrevista à Flamengo TV. Gostei das declarações dele, citando até Ronaldinho Gaúcho, dizendo que entrou em contato com Richard Rios para saber como que é o Flamengo, conversou com o Nico de la Cruz. Rapaz, gostei da entrevista dele para a Flamengo TV, a gente vai trazer aqui também qual número de camisa ele vai usar. E tem também Corinthians querendo ser o Flamengo. Como é que é? A gente vai explicar essa situação. E tem também provável time do Flamengo para pegar o Ceará daqui a pouquinho, com novidade. Liberdade para Carrascal, o jogador colombiano enfim, foi anunciado pelo Flamengo, algo que estava todo mundo na expectativa, depois de uma longa negociação. Inclusive internamente, eu soube que o José Boto confirmou que essa foi a negociação mais longa dele, na carreira dele como dirigente. E para quem não sabe, começou em maio e só terminou agora, em agosto, com o anúncio oficial no dia 2 de agosto, né? Inclusive, quando o Flamengo anunciou o jogador, já era muito tarde, sábado, não tinha como eu gravar o vídeo, não tinha como eu preparar um vídeo para esse domingo pela manhã, mas eu estou vindo gravar aqui agora para trazer as declarações do Carrascal à Flamengo TV. Ele vai usar a camisa 15, tá, no Flamengo, 4 anos de contrato, e ele deu boas declarações para a Flamengo TV. Ele disse o seguinte: inspiração no Ronaldinho, capitão do Flamengo quando voltou da Europa. Ele é minha inspiração desde criança. Nesta temporada joguei em várias posições, de ponta, de meio, de atacante, de extremo direito. Não tenho posição fixa. Tento ajudar no que posso, naquilo que a equipe e o treinador me pedem. Esse tempo todo estive mais ou menos pesquisando. Na verdade, um clube muito grande da América do Sul. É um time muito competitivo, com uma grande torcida. São coisas que motivam muito a gente. Estou muito agradecido por essa oportunidade, pela torcida que sempre me mandou mensagem. Venho para ser feliz e contribuir o meu grãozinho de areia. Venho para contribuir para alcançar os objetivos. A verdade é que venho muito motivado a dar o meu melhor e que a gente consiga alcançar os objetivos que todo grupo tem em mente. E ele revelou aqui: eu conversei com o Richard Rios, mandei mensagem para o Nico. A verdade é que estou muito feliz. Eles falaram super bem do clube, da cidade, da torcida. E de fato, Carrascal, assim, você está chegando numa cidade maravilhosa, não é só o apelido. Óbvio, tem os seus defeitos, como qualquer outra cidade. Mas o Rio de Janeiro, fazendo um balanço geral, é uma cidade maravilhosa, uma qualidade de vida muito boa. Você está chegando num clube com uma estrutura absurda, que, segundo Samuel Lino, tem uma estrutura no Ninho do Urubu melhor que a do Atlético de Madrid, e não tem por que ele falar isso apenas para agradar. Acho que ele falou a verdade. Chega num clube que briga por títulos, atualmente chama atenção não só no futebol sul-americano, mas no futebol mundial, como a gente viu na Copa do Mundo de Clubes. Salário em dia, paga bem. Carrascal, você tem tudo para se dar bem com a camisa do Flamengo. Inclusive, pessoal, eu dei até a minha opinião sobre isso, não sei se vocês vão concordar. Vou pegar aqui para ver exatamente o que eu escrevi. Vamos lá. Pelo tempo que durou a negociação, desde maio, quando aconteceu os primeiros contatos, e o valor investido, 12 milhões de euros, a expectativa em cima de Carrascal será enorme. Potencial para se firmar no Flamengo, o colombiano tem. Além disso, ele não chega para ser o salvador da pátria. Pelo contrário, ele chega inicialmente para compor elenco. Ele vai brigar por vaga no time titular e com isso ele terá tempo para se adaptar aos pouquinhos ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz e ao futebol brasileiro. Então, embora ele esteja custando 12 milhões de euros, estamos falando de uma contratação custando 12 milhões de euros, isso em qualquer outra equipe seria jogador para chegar para ser titular, mas no caso do Carrascal não. Ele chega para brigar, entre aspas, por uma vaga com o Arrascaeta, mas eventualmente os dois podem jogar juntos sem nenhum problema. Então eu acho que é uma contratação muito boa, dar tempo ao tempo e que ele seja muito feliz. Vamos falar agora do Corinthians, que quer ser o Flamengo. Que papo é esse? A torcida do Corinthians está revoltada aí nas redes sociais. Para contextualizar, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thuma Júnior, concedeu entrevista na última sexta-feira, lá no Parque São Jorge, e abordou diversos assuntos.
reforma estatutária, investigação de uso de dinheiro do clube para gastos pessoais de ex-presidentes, processo de impeachment de Augusto Melo e dívidas de torcidas organizadas com Timão. E nessa entrevista que ele deu, uma das partes ele disse o seguinte: o Corinthians precisa virar essa página do impeachment de Augusto Melo, precisa renascer das cinzas, precisa funcionar, renascer das cinzas. Sabe por quê? Quero voar com águia, águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser. Fecha aspas. Gente, o torcedor corintiano está revoltado por conta disso, dizendo que ele não pode dizer uma coisa dessa. Mas na boa, é só olhar o contexto dessa declaração. Eu não acho nenhum absurdo. Ele pegou o Flamengo como exemplo de reestruturação financeira. O que o Flamengo fez de 2013 para cá, poucos clubes conseguiriam fazer. Por exemplo, o Palmeiras conseguiu também, mas teve ajuda também do Paulo Nobre. O Flamengo não teve ajuda de ninguém. Foi através de um trabalho muito bem feito, por sinal. O Eduardo Bandeira de Mello era o presidente, mas outras pessoas estavam envolvidas. Inclusive o BAP, que é atual presidente, Rodolfo Landim, que foi presidente durante 6 anos do Flamengo. Várias outras pessoas estavam e estão envolvidas nesse processo do Flamengo. O que ele falou, eu não acho nada demais. Ele pegou o Flamengo como exemplo. E é óbvio, você vai pegar os melhores como exemplo. O Flamengo é um baita exemplo. É um case de sucesso de reestruturação financeira. E o Corinthians tem condições de fazer isso, porque tem uma torcida absurda, a segunda maior do país. O Corinthians é de São Paulo, que é onde tem o melhor PIB do país aí, onde está o dinheiro, na verdade, é a maior cidade. Então, gente, na boa, assim, eu não vejo nada demais ele falar isso, nada demais. O torcedor do Corinthians está revoltado, teve presidente de torcida organizada dizendo que é um absurdo, mas ele não quis dizer que o Corinthians quer ser o Flamengo. Ele pegou o Flamengo como exemplo de sucesso na reestruturação financeira, algo que o Corinthians pode fazer e pode seguir os passos do Flamengo, porque tem estrutura para isso, tem massa para isso, tem torcida para isso. A marca Corinthians é enorme também. Então não acho nada demais. Quando você quer melhorar em algo, você pega alguém como exemplo. Simples assim. Eu, por exemplo, sou jornalista. Eu enxergo outros jornalistas bons e tento, entre aspas, seguir o caminho deles. Ponto. Qual é o problema disso? Não vejo nada demais. Nada demais. Agora, se ele falasse assim, a gente quer ser o Palmeiras. Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Aí poderia até pegar mal. Mas ele dizer isso, eu não vejo nada demais. O Flamengo, de fato, é um exemplo de sucesso. Agora, por exemplo, eu vejo muito torcedor do Vasco dizendo, tem que fazer o que o Flamengo fez. Gente, fazer hoje em dia é muito mais difícil. Em 2013, por exemplo, não tinha SAF. Os rivais não eram tão fortes como são hoje em dia. Então, é um outro cenário, não tem como ficar comparando. Agora, o que o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thomaz Júnior, disse, eu não vejo nada demais. E vocês, corintianos que me seguem aqui, flamenguistas, o que vocês acham sobre isso? Para finalizar nosso vídeo, galera, provável time do Flamengo para pegar o Ceará daqui a pouquinho. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandre, né? Jorginho, Alan ou Saul, Arrascaeta, Samuel Lino na ponta esquerda, Gonzalo Plata na ponta direita e Bruno Henrique centralizado. Lembrando, Pedro suspenso, está fora do jogo, o Alacian também está fora do jogo, Pulgar está fora, Danilo está fora, Michael com problema no tornozelo esquerdo também está fora, Cebolinha com tendinite está fora, Luiz Araújo com controle de carga está fora, Matheus Cunha com tendinite patelar no joelho está fora, o Alacian, já falei, suspenso, está fora também. Os pendurados, Alan, Jorginho, Léo Pereira e Pulgar, não vou botar aí porque não vai nem entrar em campo, não sabe nem quando volta. Então, fica aí a informação para vocês. Valeu, galera! O Flamengo está no mercado. Dessa vez, Jorge Carrascal é o reforço confirmado pelo clube. Ele completa uma lista com grandes nomes que chegam ao Mengão para o segundo semestre do ano. O jogador que ficou conhecido como Neymar colombiano no seu país, chega como alternativa a Arrascaeta. O craque uruguaio não tem um reserva à altura desde que chegou, e os torcedores batem na tecla desde 2019. Mas Carrascal pode atuar não só na função de Arrascaeta,
como ao lado dele. O estrangeiro também tem facilidade para jogar aberto pelos flancos, trazendo a bola para dentro e trabalhando com a ultrapassagem do lateral nas suas costas. O jogador chega do Dinamo Moscou após longa novela. As especulações foram diversas até que a concretização do negócio acontecesse. Ele chega com uma missão clara: abrir espaços e romper linhas. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, mostrou a importância de ter um jogador desequilibrante e driblador. Os tricolores jogaram fechados, e o Flamengo teve a bola, mas pouco pôde produzir com o sistema tricolor, que abdicou de jogar para atrapalhar o Mengão, até sofrer o gol na bola parada. Outro exemplo é o jogo contra o Atlético Mineiro, que se abriu muito mais após a entrada de Samuel Lino, reforço com característica de drible que deu muito trabalho para os mineiros. Carrascal tem características de um meia insinuante, driblador e que abre latas, como José Botto confessou que o Flamengo precisaria, para abrir defesas e quebrar linhas.